TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Senhoras e senhores, em nome da Fruc, o que nos dá muito prazer ter essa empresa entre nossos patrocinadores, pela sua grandeza, pela sua qualidade, pelo seu sucesso no sul do Brasil. Nós voltamos com Você Sabia e hoje temos mais um prazer. Estamos trazendo um colega nosso para conversar sobre o 16º Congresso dos Diários do Sul do Brasil. Há uma curiosidade muito grande na situação dos jornais, dos veículos de comunicação, nesse amontoado de empresas dos mais diversos setores, todas se ligando à comunicação, e a gente começa a pensar, o que vai ser do jornal, esse bem antigo veículo que vem sobrevivendo de muitas tormentas e sempre com crescimento? E é isso que eu vou perguntar para o meu amigo Emílio Rota, nosso editor, que participou do Congresso. Emílio, vamos entrar no assunto? Vamos. Tudo bem, seu Oswaldo? O Congresso, o 16º Congresso, foi realizado neste final de semana, no Hotel Laje de Pedra, em Canela. Foi promovido pela Associação dos Diários do Interior do Rio Grande do Sul, que é uma entidade que congrega 18 jornais, os líderes da imprensa escrita diária em suas regiões. O panorama do Congresso, que reuniu editores e executivos dessas empresas, foi um panorama positivo em relação à imprensa escrita. Todos os jornais que integram a associação têm tido um aumento na circulação de exemplares. Diferente de grandes veículos de imprensa, principalmente jornais da capital, os jornais do interior têm crescido, e isso também por conta da credibilidade que eles têm nas suas comunidades. Isso foi bem demonstrado nessas palestras, né, na explanação do presidente da entidade, o seu Jones Alei da Silva, que observou que essa união dos jornais com essa associação tem gerado uma resposta positiva, né, para a imprensa. Entre as palestras, seus olhos, tiveram a questão do Instituto Métodos, que todo ano avalia o serviço prestado por esses jornais para suas comunidades. Entre os itens que eles avaliam é a credibilidade do veículo, variedade de colunistas, de matérias e alguns outros. São 8 tópicos. E o Jornal Informativo tem sempre se destacado nesses tópicos. Fica com médias 6,5, 7, 8 em alguns casos, né? E está com as avaliações entre os melhores diários do interior do estado. Foram apresentados cases de sucesso dos demais veículos, de 3 veículos que lideram essas pesquisas, né? E com essas apresentações a gente sempre consegue aprender um pouco mais e ver como funciona o serviço em outras regiões. E quais são esses 3 que lideram? Eu não me lembro, eu não sei se eu vou saber de cor em que pontos eles se destacaram, mas o jornal Folha do Mate de Venâncio Aires, entre os 18 diários avaliados, ficou com a melhor nota em jornal parceiro da comunidade. Uma interrupçãozinha. Esse jornal de Venâncio Aires é o jornal pioneiro no contrato de um grande jornalista, né, que pertenceu ao Estado de São Paulo e é o mesmo que está nos prestando assistência agora. Né? O jornalista Wilson Marini, consultor de todos os jornais no interior de São Paulo, né? Exato, 16 jornais do interior do Estado de São Paulo e do interior do Rio Grande do Sul, né? Além da Folha do Mate, do Informativo, ele trabalha também com o Diário Popular e com o Jornal do Povo de Cachoeira do Sul. Né? Ele tem trazido muita experiência para a gente, muito conhecimento. Ele é um jornalista respeitado, editor executivo da Associação Paulista de Jornais e com conhecimento profundo de jornalismo na capital e no interior, né, desses estados que ele trabalha. Além da Folha do Mate, foram apresentados cases também do jornal Minuano,
que recebeu, que se destacou em variedade de colunistas. E o terceiro case foi o jornal Gazeta do Sul, de Santa Cruz do Sul, que se destacou em... não vou me lembrar o ponto, mas são os 3 jornais, né? E 2 são de nossas regiões, né? Vale do Rio Pardo e Taquari, o que mostra que a nossa imprensa, ela é uma imprensa forte, né? Incrível. Nós não tivemos nenhuma Nós não ficamos entre os... nós não tivemos a nota mais alta em nenhum dos quesitos, mas nós estivemos, no geral, com as notas mais altas. Foi o nosso? O nosso foi um dos jornais que mais se destacaram, né? Essa pesquisa a gente apresentou ela em metade do ano, mais ou menos, a gente apresentou aos leitores, né, com todos os resultados, e quem tiver interesse pode também nos procurar, que a gente apresenta os resultados, né? São números muito positivos. A penetração do informativo na nossa comunidade é muito grande, assim como a credibilidade. Na tarde de sábado, quem falou também daí foi a vez do consultor Wilson Marini, que falou para os 140 editores e executivos de jornais que estavam presentes. O Marini, ele falou da importância do jornal local ter um olhar global, né? Então, é importante que a gente traga assuntos de interesse comum a todos para as nossas comunidades, né? Então, a gente pode falar de inflação, por exemplo, a gente pode falar dando uma cor local, né? E essa é a importância que o jornal regional tem e um jornal de grande circulação não consegue ter, né? Tivemos também a participação do CEL da Agência Procurada, que é um especialista em mídias digitais, falou um pouco sobre o futuro das mídias digitais e como os jornais podem ganhar com isso, né? Essa questão das redes sociais como o Facebook, a gente não pode simplesmente ver como um concorrente ao veículo impresso. Ele não pode ser um concorrente, ele é um agregador. Os impressos podem se utilizar do Facebook para ganhar força, para ganhar penetração, para interagir mais com os leitores. Abre um parênteses. Em que situação nós estamos hoje? Nós estamos com a televisão, o rádio nós temos mansinho, não estamos mexendo com ele. Mas nós temos a televisão e temos o jornal e nós estamos em tudo que é canto de internet, nós estamos juntos, né, nessa parte aí. Tu podia dizer onde é que nós estamos e onde é que nós vamos ir mais? A gente tem um portal de notícias muito forte, né? Inclusive temos também um canal de vídeos no YouTube, que qualquer pessoa pode acessar, né? O nosso Facebook tem milhares de curtidas, eu não vou saber exatamente o número, mas é uma ferramenta que a gente tem utilizado bastante, assim, né? O nosso site tem equipe trabalhando para ele, além dessa equipe, toda a redação, o que produz também acrescenta ao site. Então ele é um portal de notícias que tem muita variedade de matérias, tem galerias de fotos, tudo que acontece na região, o assinante ou o nosso leitor pode acessar ali. O internauta pode acessar. Tem novidade chegando. Sim, a gente vai começar a trabalhar com sistemas, 2 semanas. Isso, com sistemas Android e iOS, para que possa se acessar essas notícias por meio de celulares e móveis, né? E já que nós estamos no jornal e temos outras empresas, como é que tu está sentindo essa aproximação que nos últimos tempos aqui, últimas semanas, últimos meses, nós temos fazendo na parte noticiosa o jornal e a TV juntos? O jornal e a TV, eles têm aprendido a trabalhar juntos, assim como o jornal e o meio digital, né? Há sempre uma adaptação. Para nós, isso já existia há alguns anos, esse trabalho conjunto da TV e com o jornal, mas isso enfraqueceu um pouco ao longo do tempo e agora está sendo retomado, né? Ainda não há uma pauta conjunta entre os 2 veículos, mas a TV já começa a participar mais ativamente do que a gente produz e vice-versa, né? Então já há uma troca de informações, em algumas ocasiões os nossos repórteres da redação participam do noticioso da TV, né? Nós temos jornalistas da nossa redação que trabalhavam só com impresso, que hoje apresentam programas na TV informativo, como o Diogo Botti e o Márcio Souza, programa de muito Esporte, sucesso. notícia, né? Exato.
né? E programas de qualidade, né? Nós temos o colega Rodrigo Nascimento, que está apresentando notícias também, o Tempo. Então, assim, essa integração está sendo cada vez mais forte, né? E eu acho que a tendência é que, com o tempo, a gente possa unificar as redações e trabalhar de forma mais intensa ainda. Essa é a ideia do comando global da Rede Vale, Exato. de que nós tenhamos esse trabalho bastante junto e bastante produtivo e de todos os lugares do Vale do Taquari. Já tem município, por exemplo, como Imigrante, onde nós já estamos comparecendo lá semanalmente lá, e já estamos tratando também de outros municípios onde nós vamos fechando. O nosso leitor, o nosso telespectador, ou seja, quem queira notícia, vai estar sempre presente em todos esses setores. Claro, claro. Até hoje os repórteres, eles têm trabalhado e junto da pauta que eles produzem para o jornal, eles já fazem vídeos e já acrescentam material também nas redes sociais. Então, o repórter hoje, ele não é um repórter focado somente num veículo, ele é um repórter multimídia. O que ele produz para o impresso, ele pode produzir para o site, para o Facebook, para o Twitter e para a TV informativa. Me diz uma coisa, esse comando que tu está no mais alto grau lá dentro, na turma, tu acha que quando essa integração geral mesmo estiver pronta, nós temos quantos meses, quantos anos para poder chegar nisso com perfeição? Eu acho que todo dia é um aprendizado, né, seu Oswaldo? E todo dia a gente corrige alguns pontos que estavam falhos. Eu acho que é questão de tempo, mas é difícil de determinar um tempo. Acredito que hoje a gente já está bem melhor do que estava 1 ou 2 meses atrás. Daqui a 1 ou 2 meses a gente vai estar melhor ainda, né? E o investimento também é muito grande, né? Sim. Eu não posso falar da TV, mas na redação a gente não tem do que se queixar, né? A gente tem recebido sempre uma atenção muito grande. Além da participação desse consultor, nós temos investido em sistemas de produção de textos, em internet, né, em equipamentos. Então, nós estamos muito bem servidos em relação a isso. O senhor falou dessa questão da multimídia, né, isso também foi destacado no Congresso, né, do repórter hoje não ser apenas um especialista em um assunto ou dois, ele tem que dominar todas as ferramentas disponíveis para ele, né? Eu acho também, né? Aí nós vamos chegar num ponto bem elevado. Exato. Isso daí é uma questão que toda a imprensa está se adaptando, né? Porque o jornalista, até anos atrás, ele saía gostando de trabalhar em um veículo, ou rádio, ou TV, ou impresso, né? Ou assessoria de imprensa. E hoje não. Hoje ele sai pronto para trabalhar em diversas plataformas, né? E talvez aí, diferente do que se fala, que o impresso vai morrer, talvez aí esteja a força do impresso, né? De conseguir agregar todas essas plataformas e transformar o jornal num produto ainda mais forte. Porque o leitor, o internauta, ele pode ler uma notícia no Facebook, por exemplo, mas ele vai checar no jornal se aquela matéria está lá, e ali ele vai ter a certeza que a matéria está correta e está bem apurada e está profunda, né? Porque, tirando a Rede Globo, o jornal continua, ela está junto com o jornal, mas continua sendo o veículo preferido pelas empresas, pelas grandes empresas. É o jornal que mais recebe, continua recebendo, e não se fala nisso ser perdido. Porque a preocupação foi grande, né? Quando veio aquele movimento todo, essas equipes que a gente tem, esses profissionais somente treinados em jornais, ou só nisso, ou só naquele outro. Hoje não, como tu explicastes há pouco, né? Hoje eles fazem qualquer, talvez a locução ainda não, né? A apresentação ainda não, mas vão chegar lá, indiscutivelmente vão chegar lá. A questão é que a imprensa, o produto tem se tornado muito caro, né, seu Oswaldo? A questão do papel. O papel é um produto que está cada vez mais caro, né, até pela carência, né? Então, hoje nós compramos papel da Rússia. Exatamente. Compramos da Canadá e do Chile. Exato. No Brasil nós não compramos mais pela quantidade de papel que nós precisamos. Os jornais grandes do interior do estado aqui, todo mundo faz compras nesses setores, né? Não, e isso daí está exigindo uma adaptação dos veículos de imprensa, impresso.
Então, e nós estamos bem no meio desse momento, assim, é um momento de se adaptar. É o que diz a Associação Nacional dos Jornais, né? É um momento de uma quebra de paradigmas e começar a trabalhar em conjunto. O impresso não vai morrer, mas a gente precisa agregar e se unir com as outras plataformas, para não perder terreno, né? E para, ao invés de perder força, para ganhar força. Né? Então, o jornal informativo hoje ele não é mais um jornal apenas que o cidadão lê. Né? Ele é um jornal que ele pode ser acessado em qualquer lugar do mundo. Hoje nós temos assinantes na Europa, na Ásia, exatamente. Pessoal que é da nossa região aqui, a gente fica sabendo porque eles se comunicam com a gente, né? Austrália, no norte do país, por tudo quanto é lugar, nós temos isso. Essa datação que nós começamos a sofrer com mais intensidade agora, porque se esperou naturalmente que os grandes tomassem posições para a gente saber o que nós teríamos que fazer também, mas a gente nunca esqueceu de ir acompanhando. Tu acha que tempo nós aqui, a nossa empresa, tem para estar completamente apta a usar todos os recursos de comunicação que serão usados no futuro? Seu Laudo, a gente hoje já utiliza, né, a maior parte do que há disponível. Né? O que existe de carência, não só para a gente, mas para todos, é a questão de altos investimentos, porque quanto mais tu investir, mais alta tecnologia que tu vai dispor. Né? Então, o jornal hoje ele não fica para trás de nenhum jornal do interior do Rio Grande do Sul, nesse sentido. Né? O que dá para fazer é a questão de investimentos em pessoal, em equipamentos, enfim, que possam possam viabilizar uma produção maior de matérias, ou a participação maior de jornalistas na TV ou na redação. É questão de investimento. Só que as plataformas hoje já são todas atingidas pelo jornal. Como o senhor disse, em 2 semanas a gente vai ter esse novo sistema aí de aplicativos, né? Então é mais um passo que a gente está dando. Isso que nós vamos ter é o mais recente que existe. Exato, né? exato. Entre os grandes veículos. Pode baixar lá o aplicativo, vai poder acessar o jornal onde ele estiver. Né? A portabilidade total, né? Desde que tenha uma rede de internet. Né? Desde que tenha isso, né? Bom, vamos mais alguma coisinha do Congresso que tu aproveitasse lá para trazer para nós aqui. Certo. No Congresso também foram apresentados os vencedores, né, dos prêmios da ADI de jornalismo. Foi o prêmio ADI de jornalismo econômico, o prêmio editorial e o prêmio de gestão. Né? Nesse ano, em alguns anos, a gente já conseguiu classificação, ficar entre os vencedores de prêmios editoriais. Esse ano a gente não ficou, mas ficamos em 3º colocado com um case de gestão referente aos shows, que a gente conseguiu agregar esse valor ao nosso jornal e à nossa empresa, levando informativo também para os palcos de shows. Né? Fizemos uma série de eventos grandes, shows nacionais esse ano. Então nós ficamos em 3º lugar. Aliás, a cópia foi total, né? Porque está todo mundo fazendo show agora, né? Não tem brincadeira e já está causando problemas. Sim, causa alguns problemas. Mas assim, é toda questão de adaptação do mercado, né? Lajeado, Vale do Taquari, eles são grandes em alguns sentidos, mas tem seus limites também. Exatamente. Então, agora eu acho, a intenção minha, não sei qual é, porque aqui dentro é muito democrático os nossos assuntos, né? Eu sempre digo, eu sou o cara mais democrático do mundo desde que façam aquilo que eu mando, né? Fica um negócio bom. Mas eu ouço todo mundo aqui, não há dúvida nenhuma nesse sentido. Mas esse global nosso, será que no ano que vem nós conseguimos fechar com aquela perfeição da notícia acontecer em progresso? Nós estamos dando aqui, acontecer em qualquer lugar, nós já estamos dando aqui, como tem lugares onde já se faz isso, né? Seu Oswaldo, a gente consegue já fazer isso, né? Só que é impossível que alguém
que alguma redação saiba tudo o que está acontecendo. Não, e também tem uma coisa que nós temos que pensar. Uma RBS para fazer em todo o estado, ela tem que ter uma equipe em todo o estado. Exato. E nós, para fazer em toda a região, nós temos que ter uma equipe que esteja presente em toda a região. Agora, se nós olharmos o custo do centímetro da RBS, olhar o nosso custo, nosso custo não, o que nós cobramos, acho que são capazes de desacreditar que se não for muito entusiasmo, muita vontade de servir e de fazer um bom trabalho, nós conseguiríamos chegar onde nós já chegamos. Seu Oswaldo, assim, o jornalismo é movido a paixão, né? E apesar de ser necessário termos funcionários, né, como qualquer empresa, nós temos apaixonados pelo jornal em toda a região e funcionários apaixonados pelo jornal. Então, não importa onde estejam, e vou dar um exemplo da tarde de sábado, que teve uma infeliz ocorrência de um assalto no centro de Lajeado, e o nosso repórter esportivo se ofereceu para ir para o local do assalto para fazer a cobertura. E esse tipo de ação que diferencia o nosso jornal, esse tipo de atitude, né? Nós temos ex-colegas de jornal ou de empresa que até hoje nos avisam, aconteceu tal fato na minha rua, ou no meu bairro, na minha cidade. Então, hoje nós temos participação nas 38 cidades do Vale, né? Nós temos olhos nas 38 cidades do Vale. E é assim que a gente consegue fazer o jornal. À medida que reforçarmos fontes nesses municípios, e tivermos participação dessas pessoas, o jornal vai ser cada vez mais imediato. Só que hoje, se o senhor está passando em Progresso e vê algum fato que possa ser noticiado, e o senhor ligar para o jornal, em 2 ou 3 minutos essa notícia vai estar no nosso site já, e o nosso leitor vai poder acessar, né? Então, às vezes, as pessoas ficam de fora, ficam sabendo das coisas por aqui antes delas saberem o que está ocorrendo na sua cidade. Isso já acontece, né? E na tua ideia agora, na tua cabeça, que tu chefia o departamento de redação todo, o que tu tens como prioridade nesse final de ano e princípio do outro ano? Quais são tuas prioridades? Nós temos algumas novidades aí para os próximos meses, que eu não vou revelar nem para o senhor. Nem para mim, né? E o senhor sabe aliás, que há algo acontecendo, agora mas o senhor não aqui sabe. tem uma máfia que me preocupa às vezes. É verdade. Mas é um grupo que está sendo conhecido pelo Grupo do 7, que vai lhe dar bons retornos em breve. Mas o nosso objetivo, seu Oswaldo, enquanto redação, é fazer um produto cada vez melhor, com matérias mais concisas e com mais profundidade. Isso eu já senti que está acontecendo. É isso que a gente tem tentado fazer. A gente não precisa escrever 3 páginas para fazer uma boa matéria. A gente pode escrever uma boa matéria em 1 página. Porque eu acho que o jornal tem que se preparar para isso, não é? São os tempos novos. Né, exatamente, ele dizer muito num espaço pequeno. O leitor hoje ele não tem mais o tempo que ele tinha há 20 anos atrás de sentar e ficar 1 hora, 1h30 lendo um jornal, né? Com exceção do final de semana, e olhe lá, as pessoas não dispõem desse tempo, né? E o jornal tem que se adaptar ao novo leitor. Além do que, se não se adaptar, não vai conquistar os novos leitores também, esses jovens que estão chegando acostumados com Facebook, com pequenas notícias, com Twitter, que tem... O Twitter são notícias com 140 caracteres, né? Quando que, na sua época, como jornalista, o senhor pensava em escrever uma notícia em 140 caracteres? Né? E hoje o leitor é esse leitor aí, a gente tem que se adaptar a ele, né? A gente então está trabalhando para isso, para tentar qualificar o nosso produto final, diminuir erros que acontecem em todos os jornais, né? E qualificar a equipe. É isso que a gente tem pensado, assim, né? E tu está falando num projeto que tu não está falando comigo e não está me contando, mas eu estou com um projeto também. Certo. Nós temos um projeto pesado, um projeto que nós pretendemos começar a preparar nesse fim de ano, e depois das férias começar a incentivar. Nós queremos trazer uma participação muito maior da comunidade.
Nós estamos preparando isso, arrumando lideranças, conversando bastante. Depois que tu tirar as férias, eu te dou notícia qual vai ser. Não Até porque o ano que vem vai ser um ano especial, né, seu Oswaldo? 45 anos de jornal, vai ser um ano cheio de atrações, um ano cheio de novidades. Vai ser o ano... Sim, porque vocês estão escondendo. Estamos escondendo. E não discutem. Mas o senhor aguarda que vai ser bonito, vai ser legal. Tá bom. Vamos então completar os nossos 5 últimos minutos. Em nome da FRUC, tu já disseste muita coisa a respeito do que vai acontecer. Os espaços serão muito grandes de um acontecimento para outro. Parece que em 2 semanas vem uma novidade grande, né? A questão da questão digital, né? Desses sistemas novos. Me explica um pouco esse sistema aí, porque eu tenho um pavor de computador, não me acerto. E eu vou passar essa pergunta, seu Oswaldo. Eu vou deixar para daqui a 2 semanas a gente mostrar exatamente para os leitores. Isso vem de repente? Mas vai ser todo mundo bem avisado. Tá, mas isso que vocês estão escondendo em matéria de jeito de fazer jornal, tá? Alguma coisa está acontecendo por aí. Sim, alguma coisa está acontecendo. Que vocês não falam nada, não diz de onde é que vem, não diz como é que está fazendo. Muita gente assiste o senhor. Eu não posso lhe falar o que a gente está armando, mas vai ser surpreendente, vai ser muito legal. De repente o cara de São Paulo diz, olha, espera um pouco, não mexa naquilo, não mexa naquilo lá. Não tem, ok, está tudo assinado embaixo. Só o senhor não assinou ainda. Isso é uma coisa que nos dá bastante satisfação e nos dá a esperança de nós continuarmos nesse crescimento e nessa expansão em todo o Vale, não só com o jornal, mas junto com a televisão. Claro. Mais devagar, porque a televisão é uma coisa muito cara, a gente tem investido muito na televisão e o jornal tem nos dado esse apoio desses investimentos. Então eu quero deixar essa notícia para ti, conversar lá com teus colegas, que a gente sabe que eles são muito fáceis de lidar, não há nenhum problema, né? Eles não muito discutem muito, né? Eles sempre dizem mas assim... Mas jornalista é assim, eles sempre dizem assim, não tem problemas, se for possível, né? Isso aí. E funciona bem. As tuas últimas palavras... Não, só gostaria de agradecer a oportunidade, o senhor sabe que não sou fã de sentar em frente... Ou melhor, né? Mas tu nem olhou muito para a câmera? Mas o senhor tem que olhar para o senhor. Mas gostaria de agradecer a oportunidade e dar os parabéns para o senhor por tudo isso que o senhor conquistou. Né? Nós conquistamos. Eu sozinho não conquistaria nada. É uma honra. Não é a conquistamos. primeira vez que eu sou entrevistado pelo senhor, está cada vez mais difícil, porque o senhor bota a gente na parede. E se todos os entrevistadores fossem assim, olha... Não, mas teria mais furos de eu venho nervoso quando eu enfrento as feras da minha redação, viu? Senhoras e senhores, em nome da FRUC e em nosso nome, muito obrigado pela atenção de todos e voltaremos na próxima semana, neste mesmo dia e neste mesmo horário.